All the Young Dudes, capítulo 101, sexto ano, novo normal. Meados de dezembro de 1976. Depois disso, aconteceu com frequência. Remus nunca iniciava, ele não precisava. Sirius vinha até ele. Remus se veria puxado para uma sala de aula vazia ou para o banheiro compartilhado. Uma ou duas vezes, Sirius até se esgueirou silenciosamente para sua cama, lançando um feitiço silenciador antes de forçar seus ombros para baixo e passar as mãos sobre seu corpo, tremendo de desejo. Mas nunca sob as cobertas. Isso seria queer. Então ele sairia correndo assim que tudo acabasse. Quase sempre acontecia de forma apressada. Remus sabia que isso era, em parte, culpa da vergonha, e também pelo fato de que ambos precisavam tanto disso. Quando estavam juntos, seus corpos zumbiam de vontade um pelo outro. Não haviam duas vezes iguais. Às vezes eles podiam ser confiantes e ousados, outras vezes eram tímidos e um precisava do incentivo do outro. Às vezes, nem era sobre se satisfazer completamente, e eles se limitavam a apenas beijar, ou pelo menos a ideia de beijar de Sirius, que era brutal, violenta e sem piedade. Os lábios de Remus ficavam chamuscados, queimados em carne viva por dias e dias. Depois, eles não conversavam sobre o que acontecia, mas, se o tempo permitisse, se sentavam do lado um do outro e compartilhavam um cigarro em silêncio, até que estivessem prontos para cair lentamente de volta em suas brincadeiras de costume. Naqueles momentos, Remus sentia que Sirius provavelmente teria preferido estar com outra pessoa, uma namorada ou, pior ainda, James. Não sou eu quem ele quer, Remus dizia a si mesmo lamentavelmente. Só sou aquele que está aqui. A pior parte é que ele sabia que isso era o suficiente. Se Sirius só viesse até ele na escuridão e no silêncio, então que assim fosse. Era melhor que nada. Como se alguém como eu pudesse ter alguém como ele. Lupin tinha que compartilhar, é claro. Que fosse devido ao desejo de Sirius de esconder o que estava acontecendo, ou se ele simplesmente não conseguia se comprometer com uma pessoa. Depois de Avni, houveram outras. Uma coleção de garotas bonitas, brilhantes e alegres. Florence, e Daisy, e Tessa, e Eunice. Remus não achava que nenhuma desses encontros fosse sério e, pelo menos no começo, ele não invejava que Sirius se divertisse. Nunca pedi por mais nada, dizia a si mesmo. E Remus gostava de ser secreto. Ele nunca tinha sido alguém que gostava de atenção e pensou que, mesmo se fosse um fato, que o que estavam fazendo não era diferente do que Sirius fazia com qualquer uma das garotas por quem se apegava, Remus ainda preferia que James e Peter não soubessem. Talvez ele pudesse contar a ele sobre Grant um dia, eventualmente, mas não sobre Sirius. Era muito complicado. Ele gostava de saber que ele e Sirius poderiam estar em uma sala cheia de pessoas e ninguém tinha ideia do que andavam fazendo apenas na noite anterior, ou até mesmo 2 horas antes. Gostava de escapar impune. Gostava de ver Sirius com uma garota e pensar que, não importa, mais tarde ele pertence a mim. Afinal, ele tinha permissão para ser feliz. Tinha permissão para ter algo só para si, especialmente porque em outras áreas da vida de Remus, portas se fechavam e coisas eram tomadas de si. Houve outro ataque de lobisomem durante a lua de dezembro, que caiu no início do mês naquele ano. Testemunhas descreveram mais de uma criatura. Estavam trabalhando em bando. O ministério foi colocado em alerta máximo e toda a escola estava falando sobre isso. Os marotos não tocavam no assunto, nem mesmo Sirius.
Ele não podia culpá-los, teria arrancado a cabeça dele se tivesse tentado ser simpáticos ou ser gentis a respeito. Ainda assim, ele teve que aturar todo o resto. Todos os outros alunos da escola que começaram a usar joias de prata ou falar sobre a melhor maneira de se defender de um ataque de lobo. Deveriam cercar todos eles! Ouvi um aluno do 5º ano contando para qualquer um que quisesse ouvir no salão principal uma noite. Manter eles trancados, longe das pessoas normais. Por que não podem marcá-los? Avni sussurrou na tarde seguinte, quando ela, Sirius, Remus, Peter e Lily estavam assistindo o treino do time de quadribol da Grifinória. Quer dizer, já existe um registro e eles podem rastrear bruxos menores de idade. Por que não rastrear animais perigosos? Não faz menor sentido. Eles não são animais. Lily sibilou por entre os dentes cerrados. Eles são pessoas. Remus manteve os olhos no campo. Sirius também. Diga isso aos Mondays, Avni respondeu, endireitando a saia e dando a Lily um olhar superior. Diga isso para esta última família atacada. Ela se aproximou de Sirius no banco, abraçando seu braço. Sirius, querido, estou com frio. Então entre. Ele grunhiu, se sacudindo para que ela o soltasse, os olhos ainda em James, gritando algo para seu goleiro. Com licença? Avni franziu a testa. Você me ouviu, Sirius respondeu irritado. Cai fora. Nenhum deles viu Avni depois disso. Mas isso não impediu outras pessoas de falar. Remus teve que dissolver seu grupo de estudos mais cedo porque todos queriam saber se ele poderia recomendar algum bom livro sobre espécies híbridas e defesa contra criaturas das trevas. No final, tudo o que pôde fazer foi dizer para procurarem o professor de defesa contra a arte das trevas, e se eles não quisessem ajuda com o trabalho escolar, então deveriam deixá-lo em paz. Lily encontrou Remus estudando até tarde naquela noite na sala comunal, tentando recuperar o atraso nos trabalhos que ele perdeu enquanto estava na ala hospitalar depois da lua. Estava exausto, dolorido e extremamente irritadiço, mas ela se aproximou e sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro e um braço em volta de suas costas. A menina cheirava bem e deu-lhe um aperto suave, suspirando suavemente contra sua clavícula. Ela não falou, mas Remus sempre ficaria grato por isso. Em meados de dezembro, as coisas pioraram. Remus recebeu 2 cartas. Caro Remus, espero que seu 6º ano esteja indo bem. Odeio ser o portador de más notícias, mas como você já deve saber, houve um ataque durante a lua cheia da noite passada. Remus revirou os olhos com isso, porque os adultos sempre achavam que os adolescentes não liam as notícias, especialmente quando eles estavam no meio de uma guerra que os afetava diretamente. Não tenho dúvidas de que a professora McGonagall falará com você em breve, mas pensei em entrar em contato. Tenho conversado com Alastor Moody, que se preocupa com sua segurança. Ele me disse que você fica com os Potter todos os anos no Natal. Os Potter são pessoas excelentes e eu sei que James é um amigo próximo, mas, Remus, não se pode confiar que eles irão protegê-lo. Eles fariam tudo o que pudessem, disso eu não tenho dúvidas, mas minha sensação é que, se Greyback tentasse rastreá-lo, o único lugar em que ele não poderia tentar te encontrar seria Hogwarts. Não estou dizendo a você o que fazer, é claro, mas eu imploro que considere sua própria segurança e a segurança daqueles ao seu redor. Muitas felicidades, Ellie Ferox. Bem, Ferox estava claramente dizendo a ele o que fazer, mesmo que tivesse apenas repassando instruções de Moody. O coração de Remus afundou quando terminou de ler a carta, mas o pior ainda estava por vir. Senhor Lupin, fomos informados que, após o seu 17º aniversário, no ano que vem você terá a maioridade legal conforme definido por sua sociedade. Embora a lei do Reino Unido declare que você ainda é uma criança, fomos informados de que suas circunstâncias anulam essa legislação. A partir de 10 de março de 1977, você não estará mais sob os cuidados do reformatório St. Edmunds para meninos. Quaisquer itens ou ativos financeiros mantidos em confiança serão devolvidos a você no prazo máximo de 30 dias úteis após esta data. Não deve haver necessidade de retornar às instalações. Desejamos a você o melhor em seus empreendimentos futuros. Atenciosamente, Sra. J. Orwell. Porra!
Remus leu esta carta apenas uma vez, então a enfiou no fundo de seu baú. Ele não podia pensar nisso agora. Contou aos marotos sobre a primeira carta, omitindo os detalhes sobre Greyback, é claro. Ele precisava omitir. Não havia outra maneira de explicar por que não poderia ir a Londres para o Natal. Mais tempo para o dever de casa, disse a si mesmo. Ele seria o único aluno a ficar. Os alunos do 7º ano, com os Niems chegando, provavelmente ficariam para tirar vantagem em uma sala comunal vazia. Ele poderia desfrutar de um Natal bastante agradável na biblioteca se quisesse. Além disso, um jantar de Natal em Hogwarts não era, em nenhum aspecto, algo desagradável. Não é justo, James vociferou quando ouviu. Você não representa perigo para ninguém. A lua cheia não é até o ano novo. Coisa do bando, no entanto, Remus respondeu, afrouxando a gravata e se jogando na cama. Tinha sido um longo dia de aulas, e ele tinha pelo menos 3 horas de lição de casa pela frente. Eles estão preocupados que eu seja capturado ou me junte ou algo assim. Pensei que Ferox gostasse de você. Sirius franziu a testa, deixando cair sua mochila de livros descuidadamente no meio do quarto. Ele deveria saber que você nunca se juntaria a eles. Ele sabe, Remus disse. Mas ele acha que eles podem me forçar ou... Bem, nenhum de nós realmente sabe o que pode acontecer se eu encontrar outro. James, Peter e Sirius trocaram um olhar desconfortável. Remus tirou seu suéter escolar que coçava para dar a eles um momento para pensar sobre isso. Quando reapareceu, seu cabelo estava despenteado com a estática. Ele deu a ele seu maior sorriso. Está tudo bem. De qualquer maneira, eu não me importo. Será ótimo ter um pouco de paz e sossego. Estou ansioso para ter umas férias de vocês. James riu e balançou a cabeça. Ele pegou sua mochila marrom de quadribol. Nenhum de nós acredita em você, Moony. Certo, tenho treino, depois 1 hora de dever de casa e depois patrulha com Evans. Qualquer outra pessoa poderia ter desenrolado essa lista de obrigações com um ar cansado de martírio, mas James parecia estar tendo o melhor dia da sua vida. Quer ir, Black? Não, tá ok, Bronx. Sirius balançou a cabeça. Ele não tinha parado de olhar para Remus desde que desabotoara a camisa da escola. Pode ir. Vou começar aquela lição de feitiços. Sei. James sorriu. Quem é esta noite? Florence de novo? Até logo. Ele desceu as escadas, assobiando uma melodia alegre. Sirius se virou para Peter. Você vai assistir ele, Pete? Se estiver afim? Não. Peter balançou a cabeça. Ele parecia preocupantemente confortável, sentado em sua cama, encostado na cabeceira, com suas anotações de feitiços espalhadas diante dele. Ah, certo. Você provavelmente vai ver Daisy? Não. Ele balançou a cabeça, lambendo a ponta da pena. Ela tem patrulha esta noite. Ela diz que precisamos levar a sério os nossos estudos agora que somos alunos NIEM. Posso fazer meu dever de casa com vocês dois? Remus e Sirius se entreolharam. Sirius ergueu uma sobrancelha. Remus encolheu os ombros. Sirius se levantou. Vou te dizer uma coisa. Esqueci de devolver o livro na biblioteca. Melhor ir e... Ah, Moony, já que estão nisso, não tinha um livro que você falou que precisava... Sim, certo. Remus pulou também, lutando para vestir um suéter de lã limpo. É um título complicado. Melhor eu te ajudar a encontrar. Ah, vocês querem ir para a biblioteca, então? Peter perguntou, finalmente tirando os olhos de suas anotações. Não precisa, disse Sirius enquanto os dois corriam para a porta. Não vamos demorar. Não vai demorar? Remus murmurou na escada. Eu tinha que dizer alguma coisa. Eles conseguiram passar pela sala comunal sem interferência, mas uma vez que estavam fora dos corredores, ficaram um pouco perdidos. E quanto ao banheiro feminino do 3º andar? Não. Remus explodiu. Bem, a sala de feitiços está livre, eu acho. Às sextas-feiras o Flitwick termina mais cedo e não há clubes. Como você sabe disso? Cala a boca e me siga. Sirius sorriu. Eles colocaram um feitiço de alarme básico na porta e empurraram uma mesa na frente dela por precaução. Mas as tardes de sexta-feira eram normalmente muito seguras. Todos queriam fingir que as salas de aula não existiam.
Depois de tudo, eles se vestiram, alisando os cabelos e sentaram na mesa de Flitwick fumando. Vamos realmente ter que ir à biblioteca agora, Remus disse, soprando uma corrente de anéis. Não, Sirius balançou a cabeça. Só dizer que eles não tinham um livro. Bem, isso seria bom, exceto que eu realmente estava planejando fazer minha redação de feitiços essa noite. Sirius revirou seus lindos olhos e jogou seu cabelo. Remus lutou contra a vontade de suspirar. A sala de aula ficava do mesmo lado do castelo que o campo de quadribol. Eles podiam ouvir o som fraco, mas estridente do apito de James em algum lugar abaixo deles. Sirius exalou uma fumaça, melancolicamente. Remus se perguntou o quanto ele sentia falta de jogar quadribol. Se perguntou se deveria perguntar ou se isso seria demais. Moony, você definitivamente não vem no Natal? Sim, tenho que confiar em Ferox. Ele me conhece. Ele conhecia meu pai. Ele conhecia seu pai? Você nunca nos contou. Não tenho que te contar tudo. Remus deu um estremecimento irritado, tragando seu cigarro com força. Eles trabalharam juntos, tivemos algumas conversas sobre, só isso. Bem, se você confia nele, então. Eu confio. Remus estava ciente de seu tom, mas não fez nada para moderá-lo. Está bem, eu só ia dizer... Sirius engoliu em seco. Bem, quero dizer que eu poderia ficar também no Natal, aqui em Hogwarts, se estiver tudo bem com você. Ah, Remus franziu a testa, pego de surpresa, e se virou para olhar para Sirius. Você quer? Você não deveria ter que ficar preso aqui sozinho. James tem sua família e Pete... Se ele ficar realmente desesperado. Sim, mas eles não esperam por você. Os pais do James, eles são loucos por você. Ele percebeu o sorriso de Sirius ao ouvir isso. Um flash brilhante de euforia, o que fez o coração de Remus bater mais rápido. Eles podem ter um Natal em família, pelo menos uma vez, sem eu me enfiando lá. Vamos, Moony, não quer dividir a sala comunal comigo? Ou ficar quieto e deixar você estudar se é isso que você realmente quer? Ele deu um sorriso tímido e Remus apagou o cigarro, se inclinou e o beijou com força. Ele ainda não tinha se acostumado a ser capaz de fazer isso. Até parece. Ele disse, se afastando, deleitando-se com o rubor quente nas bochechas de Sirius. All the Young Dudes, capítulo 102, sexto ano. Torta de Mince. Quarta-feira, 15 de dezembro de 1976. Ok, então, provavelmente não terei tempo para outro encontro até o próximo semestre. Remus disse ao seu grupo de estudos, olhando para o relógio de pêndulo próximo. Eram quase 9 horas da noite. Encarou os rostos ansiosos e teve que olhar para seus papéis novamente. Era enervante comandar tanta atenção assim. Mas eu estou aqui quase todas as noites de qualquer maneira, então se vocês tiverem algumas perguntas rápidas... Obrigado, Lupin! Obrigado, Lupin! O grupo disse em coro enquanto começavam a se arrumar e se separar. Feliz Natal! Ele acenou com a cabeça enquanto eles se dispersavam para seus próprios cantos da sala comunal ou então para a cama. Ele próprio desejava dormir cedo. Era a última semana do semestre e praticamente já havia concluído todos os trabalhos, a menos que seus professores estivessem se sentindo cruéis o suficiente para designar mais tarefas nos últimos dias antes do Natal. Remus bocejou e espreguiçou-se, recostando-se na cadeira com os olhos fechados. Alguém ainda sentado à mesa pigarreou sem jeito. Remus abriu os olhos envergonhado e saltou para frente em sua cadeira. Desculpe, pensei que todos tinham ido. Desculpe, respondeu Christopher, segurando um livro. Eu só queria dizer... Feliz Natal. Remus sentiu uma estranha sensação de alívio e culpa em seu estômago. Pobre Christopher. Obrigado. Feliz Natal para você também. Grandes planos? O menino mais novo encolheu os ombros. Só família. E você? Vou ficar aqui. Ah, não. Sozinho? Sirius Black também vai ficar. Claro, ouvi sobre as coisas com a família dele. Remus não queria falar sobre Sirius com Christopher,
Muito menos sobre a família Black. Christopher era puro sangue também e provavelmente sabia mais do que Sirius se sentia confortável. Bem, Christopher fez menção de se levantar. Vejo você em janeiro, acho. Espere, Remus disse rapidamente, estendendo a mão, mas sem tocá-lo. Christopher se levantou, mas olhou para Remus, seus olhos esperançosos. O mais velho então olhou para baixo. Me desculpe pelo jeito que falei com você antes do verão. Eu fui um idiota. Christopher não contestou, mas ele sorriu. Está tudo bem. Espero que não tenha sido algo que eu fiz. Não. Remus balançou a cabeça com veemência. Ele desejou que Christopher se sentasse. Não, eu prometo, era apenas eu sendo um idiota mal-humorado. Haviam outras coisas acontecendo, eu não deveria ter descontado em você. Está bem. Bem, obrigado por dizer isso. Remus sorriu, se sentindo um pouco melhor. Christopher mordeu o lábio e disse... Então, você gostaria de uma visita a Hogsmeade no ano novo? A livraria está em liquidação em janeiro, ou podemos apenas comprar uma cerveja manteigada. Desculpe, Chris, não posso. Remus se sentiu péssimo e viu a expressão no rosto de Christopher murchar. Certo, você provavelmente vai com Potter e Black e... Qual é o outro? Peter, mas não vou. Na verdade, eu não posso ir para Hogsmeade. Estou banido. Ah, mesmo? Sim. Remus acenou com a cabeça, sinceramente, grato por não ter que mentir. Tem a ver com o porquê de você não ser mais monitor? Sim. Ok, era uma mentira, mas quem poderia machucar? Uau. Ok. Christopher ergueu as sobrancelhas e Remus não tinha certeza se ele estava impressionado ou levemente preocupado. Mooney! A voz de Sirius ecoou, descendo as escadas do dormitório dos meninos. James está jogando bolas de neve em mim! Faz ele parar! Remus riu e começou a se levantar. Bolas de neve? Christopher disse ironicamente. Dentro do quarto? Eles abrem a janela e raspam do telhado. Nos ajude, Mooney! Peter gritou. Precisamos de reforços! Não acredito que você é amigo desse grupo, disse Christopher com uma pontada de indignação. Eles são tão imaturos. Eu também. Remus deu de ombros, arregaçando as mangas e se levantando. Estão indo, rapazes? Ele gritou o mais alto que conseguiu, marchando em direção à escada. Domingo, 19 de dezembro de 1976. Foi um inverno extremamente frio naquele ano, e a neve começou a cair cedo sobre o castelo. Os marotos usavam isso ao seu favor e James aperfeiçoou um feitiço que permitia às armaduras, que se alinhavam na maioria dos corredores das salas de aula, cuspir bolas de neve de suas viseiras em vários intervalos de tempo. Remus gostava do frio, ou talvez ele apenas gostasse de se agasalhar e se sentar perto do fogo. Pelo menos no inverno ninguém perguntava por que usava manga comprida o tempo todo. E ele estava animado, talvez mais animado do que nunca para um feriado de Natal. Amava rever os Potter, amava a casa deles e a vila vizinha e ser testemunha do que era uma família de verdade pela primeira vez. Porém, ficar sozinho com Sirius por uma semana inteira, isso era algo que ele nunca poderia ter imaginado que aconteceria mesmo 2 meses antes. Eles levaram James e Peter até a fronteira do terreno, o mais longe que Remus podia ir. Você tem certeza? James perguntou uma última vez. Ferox nunca disse que você não era permitido e mamãe e papai, honestamente, não se importariam. Ano que vem eu vou, espero. Remus deu de ombros. Tudo pode ter acabado até lá. Eu não poderia viver comigo mesmo se alguma coisa acontecesse com a sua família por minha causa. Black, você realmente vai dizer não para as tortas de mince da mamãe? Mas eu não vou, meu querido Prongs. Sirius sorriu por trás do seu cachecol vermelho e dourado. Ela mandou algumas, a primeira coisa que fez esta manhã. Eu tenho um prato cheio. Mimado, de novo. James sorriu. Ele abraçou Sirius e então Remus, que ficou surpreso com isso. Não conseguia se lembrar se eles já haviam se abraçado antes. Vão lá, entrem no trem, hein? Sirius deu um soco no ombro dele. Você terá Evan só para você. James deu uma piscada para ele, então saiu correndo, Pete atrás dele, acenando para Remus e Sirius.
Os dois meninos que ficaram para trás permaneceram ali por um tempo, observando os alunos de mantos pretos marcharem pela neve branca, todos conversando alegremente sobre seus planos para o feriado, os presentes que aguardavam e sua ansiedade para ver suas famílias. Até mais, Remus! Christopher sorriu para ele com as bochechas rosadas enquanto passava. Tenha um bom Natal! Você também. Remus assentiu sorrindo de volta. Se sentia muito melhor agora que tudo estava resolvido. Aquele garoto de novo? Sirius murmurou. Quem é ele? Já te disse, ele é do 5º ano. Tá no meu grupo de estudos. Certo. Ele parece um puxa-saco completo. Ele é ok. Remus sorriu para si mesmo, esperando que Sirius não percebesse. Uma voz desagradável veio atrás deles. O que há de errado? Os Potter expulsaram você também? Remus alcançou sua varinha enquanto eles se viravam e meio que esperava ver Snape. Ficou surpreso ao descobrir que era Regulus Black parado ali na neve, o rosto contraído pelo frio. Não, Sirius respondeu calorosamente. Só vou ficar aqui este ano. Por quê? Regulus perguntou sem rodeios. Ele estreitou os olhos para o irmão como se esperasse pela piada. Não é da sua conta. Agora vá, pequeno Red. Tenho certeza de que a mamãe está esperando. Regulus resmungou e ergueu uma sobrancelha como se para mostrar que ele não iria morder a isca de Sirius. Remus odiou isso e cerrou os punhos. Se Regulus viu ou sentiu, ele não sabia, mas o menino lhe deu um olhar penetrante, e Lupin sabia que ele estava se lembrando da última briga deles em janeiro. O garoto mais jovem visivelmente endureceu, então falou diretamente para eles. Não é mais um monitor, Lune Lupin? Gostaria de saber por quê. Algo a ver com meu irmão delinquente, talvez? Certamente aquele mestiço gorduroso dos Severus não estava dizendo a verdade. Remus poderia ter avançado para cima dele, se não estivesse ocupado impedindo Sirius de fazer o mesmo. Ambos na neve, Sirius rosnando. Retire isso, seu pequeno filho da... Felizmente, Remus era mais forte. Regulus foi embora, gargalhando em direção a Hogsmeade e o trem. Eu consigo amaldiçoar ele daqui. Sirius rosnou assim que Remus o soltou. Eu prefiro que você não faça isso. Remus respondeu. Ele se virou para o castelo coberto de neve. Olha, ele encorajou. Temos o castelo praticamente só para nós. Sim, Sirius disse, distraído, ainda encarando os passos de seu irmão. Vamos entrar, então. Minhas bolas estão congelando. Seu mau humor durou até a hora do almoço, quando desceram ao salão principal. Caramba! Sirius disse quando entraram no salão. Estava quase completamente vazio, com apenas 3 alunos. Um sonserino do 7º ano e 2 corvinos do 6º ano, sentados na mesma mesa, na cabeceira da sala. Eu acho que é a guerra, Remus sussurrou, enquanto eles se aproximavam da mesa. Os pais querem seus filhos em casa neste Natal. Só eu e você então, Moony. Sirius sorriu. Os órfãos da Torre da Grifinória. Apesar da pequena quantidade de alunos, o salão foi decorado com prata e ouro, fitas brilhantes estavam penduradas como cabelos de anjos em cada viga, uma árvore deslumbrante que parecia brilhar em algum lugar entre seus galhos, e um bando de tordos de peito vermelho alegres foram encantados para circular pelo salão, assobiando melodias natalinas familiares. Remus achou que Flitwick realmente havia se superado este ano. Sirius sentou ao lado dele ao invés de em frente a ele como de costume. Eles não conversaram muito com o resto do grupo. Os 2 corvinos estavam obsessivamente questionando um ao outro sobre aritmancia, e o sonserino estava em uma conversa profunda com o professor Slughorn. Lembra do 1º ano? Sirius disse, quando a comida apareceu. Os elfos domésticos claramente não estavam de folga para o Natal. Éramos só você e eu no Natal também. Sim. Remus sorriu para sua torta de escondidinho, aquecido pela memória. Ele havia passado todo o Natal com Sirius desde os 11 anos. Electric Warrior. Temos que ouvir mais tarde. Eles ouviram. Se deitaram no tapete em frente à lareira e deitaram de costas, escutando o álbum no volume máximo. Sirius tocou Monolith 2 vezes porque sabia que era a favorita de Remus, e Remus tolerou 3 replays de Gypster pelo bem de Sirius.
Cheio, aquecido e contente, Remus silenciosamente adormeceu ao som da bela voz de Mark Bolan e sua guitarra vibrante. Acordou um pouco mais tarde com dores nas costas. Ele virou a cabeça e descobriu que estava sozinho no tapete e o disco havia parado de tocar. Sentando-se tenso, Remus procurou por Sirius, que estava sentado um pouco longe, enrolado em uma poltrona, sussurrando em seu espelho compacto. Remus relaxou, apoiando-se nos cotovelos e observando-o suavemente por um tempo, a luz do fogo aquecendo as feições de Sirius com um brilho fino, suavizando seus ângulos mais agudos e o transformando em mármore grego. Ele era tão dolorosamente lindo. Obviamente, todo mundo sabia disso. A beleza de Sirius não era apenas para Remus, mas às vezes parecia que sim. Não tinha nada a ver com o desejo por Sirius, era algo muito maior. Isso deixava Remus louco. Eventualmente, o moreno sussurrou um adeus para o espelho e o fechou. Sorriu para Remus e lentamente se desdobrou, esticando seus longos membros nas laterais da poltrona. Remus assistiu, imóvel. Como James está? Tudo bem. Sirius respondeu, aquele olhar crescendo em seus olhos que Remus passou a reconhecer como um sinal de que algo maravilhoso estava para acontecer. Ele se levantou da cadeira e caminhou até Remus. Sentindo minha falta, obviamente. Obviamente, disse Remus, repetindo sem se escutar, apenas o observando vir em sua direção. Ele se elevava sobre si, a luz do fogo agora o iluminando como um clarão, faixas de ouro cintilando em suas pupilas. Black caiu de joelhos, montado no corpo ainda caído de Remus, e se inclinou para a frente. Apenas um pouco, de forma que Lupin precisasse se esticar um pouco para fechar aquele espaço extra entre eles. Ele não se importava. O esforço sempre valia a pena. Estavam acostumados um com o outro agora. Remus achava que tinha sido bom no começo, na primeira vez, mas depois de um mês de exploração secreta, eles desenvolveram um conhecimento íntimo que Remus não sabia que você poderia ter com outra pessoa. Se sentia tão sintonizado com os vários movimentos e reações do corpo de Sirius quanto com o seu próprio. Conhecia a linguagem por trás de cada suspiro, aperto, o código em seus beijos, ou as outras formas que Sirius traçava em sua própria pele cicatrizada. Isso tornava o momento em que se separavam ainda mais difícil. Sirius ficaria quieto no início e Remus apenas ouviria sua respiração, o aperto em seu peito, os suspiros de calma esmagadora. E ele esperaria o momento se quebrar. A risada, o sorriso atrevido, o tapa na coxa, que dizia a Remus que estava tudo acabado e eles voltavam ao normal. Quer uma tortinha de Mince? Estou morrendo de fome. Lá estava. Sirius levantou, agarrando sua calça jeans e enfiando-se nelas antes de acenar com sua varinha. Aqui o caixa de biscoito. A grande lata azul marinho desceu voando as escadas e atingiu Sirius com tanta força que quase o derrubou. Ops. Seu manejo de varinha é muito brusco, disse Remus, abotoando suas próprias calças e vestindo uma camisa. Estava muito quente para um suéter. Sirius jogou para ele uma tortinha de mince, sentado na poltrona, então esfregou o joelho, estremecendo. Ah, queimadura de tapete. Você deveria ver minhas costas. Remus respondeu como se estivessem discutindo o tempo. Ele se acomodou no sofá em frente a Sirius. Ambos comeram suas tortas em silêncio. Quando terminou, Sirius lambeu a fruta pegajosa de seus dedos e limpou as migalhas de seu torso. Você não vai colocar sua camisa de volta? Remus perguntou, dobrando a lata de sua torta em porções triangulares organizadas. Ninguém está aqui? Sim, mas ainda... Remus fez um gesto infrutífero. Sirius sorriu. Puritano. Remus riu, sacudindo a lata dobrada para ele. Idiota.